Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o segundo episódio do podcast Bora Comprador. Eu sou Éricles Bento, apresentador do Bora. Eu sou um homem de 28 anos, sou um homem negro, estou sentado, apoiado em uma mesa, tenho um microfone aqui ao meu lado, ao fundo tem um estúdio, uma televisão. E estou aqui recebendo o Victor Hugo, que é o nosso convidado desse segundo episódio. Bem-vindo, Victor. Muito obrigado, Alex. Obrigado, pessoal. Obrigado, produção. É um prazer receber você aqui. A gente está no estúdio da Cielo, aqui na casa, né, do Victor. Ele recebeu a gente para conversar hoje. Queria passar a palavra para você, Victor, se apresentar, contar um pouquinho de quem é você para o pessoal que está assistindo a gente. Legal, muito obrigado, bem-vindos à Cielo. Eu sou, aproveitando, a Cielo é uma empresa diversa, né? Então fazemos aqui a audiodescrição. Então sou um homem branco, tenho 38 anos, tenho barba, estou com uma camisa listrada aqui, né? Então a ideia é agradecer vocês mais uma vez pelo convite, por toda a preparação. Eu acho que é importante levar um pouco de conhecimento para quem está nos ouvindo agora e vendo nesse vídeo. Legal. A gente agradece principalmente por vocês receberem a gente nesse estúdio tão bonito que é o estúdio da Conversa à Ação, né? Que é um podcast que vocês têm, né, aqui na Cielo. Conta um pouquinho mais para a gente antes da gente entrar no tema. Então, Eric, nosso programa, né, da Conversa à Ação, a gente tem aqui uma gravação de videocast com experiências dos colaboradores que a gente consegue colocar, externalizar isso, né, para os clientes, para as pessoas que gostariam de entender um pouco mais de negócios, finanças, vendas. Então é um programa muito legal da Cielo que ajuda a comunidade como um todo. Que legal. E as pessoas elas conseguem assistir onde? YouTube, Spotify? Esse programa está disponível nas mídias sociais, né? Então basicamente YouTube, Spotify. Então vocês podem seguir a Cielo, inclusive, né, nas mídias e assistir esse episódio e outros tantos que temos gravado já. Perfeito. Então, comprador, compradora, segue a Cielo no LinkedIn, no Instagram, acessa o YouTube e assiste os outros episódios deles também, tá bom? Bom, Victor, vamos entrar aqui no nosso tema. Eu tenho algumas perguntas, mas antes das perguntas, me conta um pouco quem é o Victor, né? De onde você veio, qual é a sua trajetória profissional, o que você já fez, para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor. Pois é, então meu nome é Victor Hugo, tenho 38 anos, casado, tenho 2 filhos, estou no mercado de compras, né? Estou nessa área de compras há praticamente 18 anos, então foi praticamente meu segundo estágio. Comecei a trabalhar meu primeiro estágio foi numa empresa de administração predial. Ali eu tinha algumas atribuições, né? Fazia parte da equipe de manutenção preventiva, manutenção corretiva, então ia lá, cercava os andares para ninguém passar, enquanto o técnico efetuava a manutenção. E numa das atividades, eu fui escalado para comprar ali um jogo de vasos. Isso foi bem engraçado porque acho que foi talvez a primeira compra corporativa que eu fiz. E fiquei muito feliz com um saving, né, com uma economia que eu fiz ali de 60%. Então comprei lá o jogo de vasos. E isso foi, legal. Era vaso para decoração? Vaso decorativo, né? Legal. Então, sei lá, eu não lembro agora quais eram os valores, mas isso foi marcante, assim, né? Acho que a primeira compra mesmo que eu fiz foi, legal. Consegui, né? Consegui economizar um dinheiro, né? Que nem é meu, mas fiquei super feliz. E dali eu fui para uma consultoria, fiquei 7, 8 meses... De compras também? De compras, né? De projetos. Então, eu participei de alguns projetos de logística, de compra de empilhadeira, compra de embalagens alimentícias, e eu falei, gostei. É um negócio que eu estou vendo estava vendo na faculdade, questão de mudar processo, etc. E aí foi muito bacana que eu consegui colocar em prática o que eu via na faculdade. Não falei... E qual é a sua formação? Eu não falei ainda, mas eu sou engenheiro de produção, formado pela FEI. Eu também. Legal, boa. Tem muito engenheiro na área de compras. Né? E fiz o MBA em gestão de negócios na FIA. Então, eu tenho uma carreira, né, a partir desse momento de compras, nessa consultoria, eu comecei a trabalhar com a parte de finanças. Me apaixonei, adoro fazer isso, né, até por isso, todo esse tempo. E dali eu fui para o banco, né, na época era o Banco Real,
E nessa trajetória do Banco Real, entrei como estagiário também, fui efetivado com pouco tempo de casa e sempre trabalhando, fazendo esses projetos e trazendo um pouco da parte teórica de mudar o processo. Então, mudando o processo, a gente consegue praticamente ter uma economia importante, consegue fazer algo diferente, melhorar serviço para o cliente. Então, foi uma escola muito bacana. Maravilha. De lá, o Banco Real foi comprado, né, pelo Santander, e eu fui para a empresa de compras do Santander. Ali, eu mudei um pouco a trajetória. Então, eu estava no front das negociações e eu passei por uma parte mais administrativa, fazendo controle orçamentário, fazendo controle operacional. Também gostei, né? Então, eu acho que foi uma escola muito importante, falando outros idiomas, etc. E de lá eu vim para cá. Então, estou na Cielo há 13 anos. Bastante tempo. É bastante tempo, então já passei por várias transformações, inclusive de mercado, mas sempre acompanhando nessa área financeira, né? Sempre em compras. Então, já negociei diversas categorias. Para quem está nos assistindo aqui, então, call center, logística, jurídico, né? Consultorias, marketing. Então, é muito legal essa carreira de compras, ela te dá uma amplitude muito grande de conhecimento. Né? Então, eu acho que isso que é bacana. Nunca um dia é igual ao outro. Nessa minha trajetória na Cielo, eu estou hoje como gerente de compras. Eu tenho nas minhas atribuições tudo que é de compras, mas não é negociação. Então, eu tenho toda a parte de controle sistêmico, eu tenho sob minha responsabilidade toda a parte de processos, gestão de fornecedores, projetos também. Projetos dentro da área, a gente faz toda a parte de auditoria, compliance, ESG, então tudo aquilo que circunda a área de compras, mas não é a negociação, hoje está comigo. A gente chama de governança. Legal. Aqui. E recentemente eu assumi também outros 2 papéis, então tem toda a parte de gestão de cartões corporativos, reembolsos, e tem a recebimento fiscal, e a mais nova aqui foi a gente criou um hub de contratos para fazer gestão de contratos de fornecedores e também de clientes. Então, essa é uma atividade nova que está acontecendo, então é recente, tem 2, 3 meses, mas já estamos colhendo diversos frutos e resultados importantes para a companhia. Que legal. E me diz uma coisa, tem um detalhe que eu ainda não encontrei nenhum profissional que diz que sonhou trabalhar em compras, você veio trabalhar em compras ocasionalmente, né? Um dia eu vou encontrar essa pessoa que diz desde sempre que quer trabalhar em compras. Mas a gente sabe que você tem uma afinidade com tecnologia também na área de compras. Como que surgiu isso? Conta rapidinho pra gente. Vamos lá. Então, eu sempre gostei de tecnologia, né? Então, curiosamente, eu tinha 14 anos, eu recebi uma ligação de uma empresa de informática na época, me oferecendo curso de Excel. Eu falei, eu já sei fazer umas formas, não preciso do curso. Aí me ligou a mesma pessoa no outro telefone, muito parecido. Olha, tem um curso de Word. Eu falei, putz, não. E aí quando ela falou assim, mas não tem um curso, né, diferenciado? E aí falou, tem um curso de programação. Na época era o Visual Basic, né? Então, muitos nem sabem o que é, né, o Visual Basic hoje, mas aí podem utilizar ali fazendo macros no Excel, né? Então, parte do conhecimento nessa linguagem. Então, ali eu comecei a gostar de tecnologia. Eu falei, legal, se eu consigo fazer uma forma para aquilo funcionar sozinho, para mim né, cheguei no auge aqui. Vai te ajudar no dia a dia, né? Exato. Então, desde a minha carreira ali, iniciando no banco, eu comecei a trazer coisas para automatizar o meu trabalho. Né? Então, nunca gostei de trabalho repetitivo. Eu escutei uma vez um rapaz falando num podcast, falou assim, eu sou um cara preguiçoso, no bom sentido. E aí eu comecei a entender, falei, estranho, né, falar isso, mas eu quero fazer uma vez, eu quero que aquilo funcione bem, com exatidão, e quero que aquilo, né, não me gere mais tempo, né? Trabalho. Exatamente. Então, olhando por esse lado, eu falei, eu sou um cara preguiçoso nesse sentido também. Então, eu quero fazer uma coisa uma vez só e não quero ficar retrabalhando. Legal. Daí vem essa ideia de usar macro, usar programação, fazer automações, etc. E é algo que eu tento passar para o meu time no dia a dia. Né? Tudo que tem uma tarefa repetitiva, mais operacional, eu falo, vamos tentar automatizar. Maravilha. Vamos tentar deixar isso mais claro e transparente. Maravilha. Bom, comprador, agora a gente já conhece um pouquinho do Victor, então eu vou entrar agora no tema da nossa conversa hoje, que é tecnologia aliada a compras, né? Legal. Tá preparado? Vamos lá. O comprador tem que estar sempre preparado. Perfeito.
Bom, então vamos para a primeira pergunta que eu tenho para você aqui, Victor. Para a gente começar, e aí eu queria que você explicasse com as suas palavras, seu entendimento, com base na sua experiência, para quem está nos assistindo, né? O que é Compras 4.0? A gente até conversou um pouquinho antes de 3.0, então conta para a gente também. E o que é a transformação digital em compras? Que a gente tanto ouve falar, mas é difícil a gente ver na prática, né? Exato. Bom, vamos lá. Até para relembrar um pouquinho, né, das revoluções industriais que a gente teve, né? Então, teve lá a primeira revolução industrial, a máquina a vapor. Então, um trabalho manual começou a ser efetuado por máquinas. Né? Depois, lá no século XVIII, se eu não me engano. Então, quando a gente vem um pouco mais para 1850, né, que é o que a gente encontra na história, a gente começa a ver a segunda revolução industrial no campo do aço, da energia, das comunicações. Então, tudo aquilo começou a ser transformado e aí se impulsionou a indústria, né? Então, por isso que é a segunda revolução. Como terceira, a gente já vem aqui para a década de 70, né? 1970, 1980, a gente já começa a enxergar uma outra revolução acontecendo, melhoria das comunicações, né? Televisões em casa, os grandes computadores, né? Então, na época, IBM, né? Fazendo os grandes cálculos matemáticos ali. Então, isso já começa numa geração mais de automação, né? Então, eu começo a trabalhar ali com outro tipo de informação e isso dá origem à transformação digital, né? Então, quando a gente pega a terceira revolução industrial para a quarta, então a gente começa a ver mais automação. Então, robótica, a gente vê a indústria automobilística puxando muito esse tipo de assunto. E aí, quando a gente vai para a quarta revolução industrial, a gente fala dos dados, né? Da integração de dados, de tecnologias, gerando, consumindo e analisando dados praticamente em tempo real. Então, quando a gente passa por esse fluxo, a gente tem uma transformação digital acontecendo. Então, antes, no período as compras, a área de compras era basicamente a área que colocava um pedido, controlava o estoque. Então, essa área passou a negociar contratos, passou a procurar novas fontes de fornecimento, e isso foi melhorando ao longo do tempo, né? Até chegar ganhar mais protagonismo, né? Exato. Porque então, acho que antes disso até compras estava ali dentro de logística nessa época, né? De revolução industrial, não existia, era bem embrionário, né? Exato. Aí começa a surgir a internet, né? Então, você é 10 anos mais novo que eu, mas toda a parte de conexão era terrível, né? Então você não tinha tanto tráfego de dados. Hoje em dia, com a banda larga e altíssimas velocidades, computação em nuvem, que já faz parte dessa quarta revolução, né? A gente começa a perceber uma grande quantidade de dados, e tem estudos que falam isso, né? O que a gente gerou de dados nos últimos 2 anos é maior do que todo o restante de história que a gente conhece. Então, essa parte de geração de dados e análise, ela é muito importante, é o que pauta um pouco da indústria 4.0. Né? Então, quando a gente traz isso para o mundo de compras, a gente começa a ver tecnologias como RPA, inteligência artificial, impressões 3D, a gente fala de computação em nuvem, computação quântica, né? Então cálculos matemáticos absurdos para conseguir analisar esses dados que são gerados a todo instante. Então, esse, por exemplo, um podcast só foi possível depois o videocast só foi possível depois das altas velocidades de transmissão de dados. Então isso é legal, e dentro de compras a gente passa, né, o que a gente às vezes confunde, automação com outra categoria mais avançada de tecnológica. Né? Então, por exemplo, Big Data. Eu tenho uma série de dados acontecendo ali e eu vou lá, faço uma extração, eu começo a entender o comportamento do nosso cliente, do que vem, dos processos, etc. Então, esse entendimento ele é importante, né? É entender. E aí, falando de todas as indústrias, não necessariamente da indústria financeira, a gente tem o blockchain que garante da produção até o envio, o embarque, chegar, né, importação e exportação. Então isso é muito legal e está acontecendo. A gente vê, hoje eu consigo fazer um rastreamento de um navio que importou, que está trazendo uma peça para mim, por exemplo, da China. Né? A gente fala China, mas ali toda a parte da Ásia, né? Então eu consigo acompanhar isso em tempo real.
E se a gente pensar 15, 20 anos atrás, a gente não tinha essa informação. Né? Exato. Uhum. E aí, você comentou sobre RPA, talvez nem todo mundo que esteja assistindo a gente tenha essa familiaridade. Explica rapidinho o que é RPA. É toda a parte de automação de processos, né? Efetuada por um robô ali. Legal. Né? Então não tem uma pessoa fazendo. Né? Não, é importante a gente faz a linguagem de programação, a gente usa a linguagem de programação, efetua um serviço, né? Eu quero que o robô execute essa tarefa. Então, tudo aquilo que se comportar como aquela exata tarefa que está programada, o robô ele vai fazer o processamento. Legal. Né? Então, a gente vem utilizando isso, né, para processamento de dados, para execução de tarefas, e é um pouco do que eu coloco para o time. Olha, a gente precisa colocar cada vez mais atividades complexas para a gente resolver, né? E as atividades mais operacionais, a gente poderia colocar isso numa automação. Então, isso é um pouquinho do que se conhece de RPA. Perfeito. Então, comprador, anota aí o que é RPA, pesquisa e coloca isso na sua rotina de trabalho, tá? Bom, Victor, vamos para a segunda pergunta. Então, você comentou aí de várias tecnologias, do que é transformação digital, compras 4.0, e aí eu tenho uma pergunta aqui na minha colinha, que tem muita gente que ainda não está preocupada com essas tecnologias, com implementar isso no dia a dia de fato, né? Muitas pessoas da área de compras, inclusive. Como você acha que nós, compradores, a gente consegue se beneficiar dessas tecnologias e trazer isso para o nosso dia a dia? Porque às vezes a gente fala de RPA, de inteligência artificial, a gente pensa só no ChatGPT, mas a gente não sabe como trazer isso para a nossa realidade, né? Para a nossa mesa de trabalho. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Então, assim, o que a gente tem, né? E aí, trazendo um pouco também de histórico, a gente sempre teve ali uma planilha, né? Teve ali, eu precisava eventualmente salvar, fazer alguma alteração numa planilha e eu precisava mandar essa planilha para outras pessoas. E isso sempre foi muito difícil, era um processo que nem sempre dava certo, né? Eu estava trabalhando numa versão de planilha e eventualmente o meu líder, né, o meu gestor, estava trabalhando numa outra versão já mais atualizada ou menos atualizada. Então, e aí, né, trazendo um pouco de mercado, a própria Microsoft, né, um dos produtores de software, entendeu isso, entendeu essa dificuldade, né, esse tipo de necessidade das áreas administrativas que utilizam essa ferramenta de melhorar, aprimorar ali, por exemplo, um SharePoint, né, o OneDrive. A gente estava até comentando um pouco antes. Sim. Que essas ferramentas já existiam, mas não era tão utilizado, né? Ou nessa capacidade que tem hoje. Então, e eu percebo que antes elas existiam separadamente, né? Hoje eu vejo uma tendência de todas essas ferramentas se conectarem de alguma forma. Né? Exato. Então hoje, né, aí falando no caso da Microsoft, ela conseguiu integrar praticamente todas as ferramentas numa coisa só. Ali você encontra Word, Excel, PowerPoint, o SharePoint, o Power BI, né, toda a Power Platform. Então, você tem um ambiente muito mais integrado. Né? Então, eu não perco mais aquele arquivo, né, ele está sempre salvo na nuvem, ou está no OneDrive, ou em algum lugar ele está salvo. Né? Tinha muito problema isso no passado. Então, quando a gente traz isso para a nossa realidade de compras, a gente começa a integrar mais o time. Né? Aqui no caso da Cielo, desenvolvemos aplicativos dentro da área de compras e a gente faz toda a parte de gestão dos indicadores, a gestão das negociações que estão ali no dia a dia. Né? Então, a gente se preocupa muito com o comprador. Né? O comprador está ali para que execute a negociação, para que execute a estratégia, se preocupe com o ambiente de fornecimento. Ouvir o comprador, compradora, negociação, estratégia. Exato. Então, isso de ficar preenchendo planilha... É passado. É passado. Exato. Né? Então, um dos pontos importantes aqui, e talvez o grande degrau que a gente subiu, foi exatamente isso. Então, foi a gente cada vez mais puxar o comprador para executar atividades core. Né? Toda a parte que eu fiz... Que vão gerar valor no fim do dia, né? Que vai exato, aquilo que traz valor e que agrega a estratégia da empresa. Exatamente. Então, assim, preencher planilha já foi, né? O que a gente quer agora é agregar valor à corporação, agregar valor da área de compras, fazendo com que cada vez mais a área seja vista como uma área que entrega, que está ali traçando as estratégias, né, avaliando tendências. Então, essa carga de trabalho
do comprador, essa parte operacional, aqui a gente diminuiu muito, né? Então, tá no aplicativo, quando eu quero puxar esses dados, eu não preciso pedir para ninguém, eu vou ali, baixo do SharePoint, jogo isso no Power BI de forma automatizada. Então, isso facilita muito para quem está na gestão. Né? Então, na minha época de estagiário, de analista, era muita planilha para preencher. Eu tinha que fazer muito reporte ali. Então, às vezes, usava uma planilha de controle pessoal, depois eu pegava esses dados, colocava numa outra planilha que alguém fazia a consolidação e fazia a gestão. Então, isso levava um tempo, eu entendo, né? Não era em tempo real, como a gente tem essa possibilidade hoje. Né? Exatamente. Então, hoje eu consigo fazer isso tudo de forma integrada e compartilhada. Então, até quando você vai mexer, né, para quem opera usando o SharePoint, usando a planilha online, você consegue ver que tem uma outra pessoa mexendo numa determinada célula. Né? Então, no passado, essas planilhas davam muito erros. Né? Então, a gente tinha muito retrabalho e a gente praticamente eliminou isso da vida do comprador. Né? Então, isso é um passo importante, né? É algo que, se eu deixar de fazer uma atividade mais operacional, mais trabalhosa ali, mais difícil, eu começo a olhar mais para a minha categoria. Né? Então, ter mais tempo, né, para isso. Exato. Então, eu começo a olhar mercado, eu começo a pesquisar novos fornecedores, novas fontes de fornecimento, benchmark, que é extremamente saudável. Então, a ideia é essa. Né? Então, quando a gente olhou para a transformação digital da célula, a gente começou a olhar o que o comprador fazia e o que ele fazia ali como uma atividade operacional, que às vezes ele nem gostava de fazer, né? Ninguém gosta de fazer uma atividade mais manual, repetitiva. Né? Então, atualiza aí, pessoal, precisamos atualizar para sexta-feira a meta. Então, esse tipo de coisa já não tem mais. Então, no dia a dia, ele já vai usando a planilha como própria gestão e aquilo já fica pronto para o nosso time analisar os dados, etc. Então, legal. Isso foi muito bacana. Quando a gente vai para a parte de contratos, né? Acho que em toda empresa tem essa questão de... É o mandor, pelo menos onde eu trabalho é o mandor. Então, assim, você faz a negociação, mas a negociação não acaba ali. Né? Você tem um pós que é garantir que aquelas condições negociadas estejam no contrato e sejam executadas. Então, aqui na Cielo a gente tem uma preocupação muito grande, a gente, né, tem uma troca muito grande com o nosso time do jurídico. Começamos a utilizar a assinatura digital a partir um ano antes da pandemia. Né? Então, foi ali um marco muito importante, porque a gente começou a migrar contratos físicos. Bem a tempo, né? Porque depois como que você ia assinar isso? Exato, mas a gente teve muita dificuldade porque ainda não era algo tão estabelecido como é hoje. Né? Então, existia um custo com o motoboy, né, que pegava ali o documento, levava para o fornecedor assinar, aquilo rodava, muitos contratos eram extraviados. Acho que é uma realidade que acontece ainda hoje em dia. E aí, quando você migra para a plataforma digital de assinatura, a assinatura é feita com um custo muito menor, é feita com uma agilidade muito maior, né? Então é muito mais rápido você assinar um contrato, e aí a gente começa a acompanhar esse tipo de coisa. Né? Então, os compradores tinham as mesas fixas, né? A gente está trabalhando num cenário 2 vezes aqui no escritório, 3 vezes em casa, então você tinha uma mesa, uma gaveta que guardava os contratos. Então hoje não existe mais, hoje é impossível. Então você tem tudo isso armazenado e você começa a gerar os dados. Né? Quando a gente fala de compras 4.0, você começa a digitalizar os processos e aí você começa a fazer a gestão dos dados de uma maneira mais inteligente e eficiente. Né? Então é um pouco dessa agilidade que a gente precisa cada vez mais e o que a gente vem buscando aqui na área de compras da Cielo. Legal. E eu imagino que essa digitalização ela é um efeito cascata, porque ela vai te dando massa de informação e isso vai gerando insights para outras oportunidades, né? Isso acontece no seu dia a dia? Acontece e acontece bastante. Então, a partir dos dados digitalizados, a gente começa a ter controle de gestão e a gente criou alertas de vencimento de contrato. Então, com 90 dias, por exemplo, eu aviso o comprador, as áreas requisitantes, que aquele contrato vai vencer, vai expirar. Então, se ele vai fazer alguma mudança muito expressiva, ele começa a perceber que ele tem ali 90 dias para executar uma negociação, fazer uma FP, fazer um benchmark, abrir e olhar o mercado. Né? Então, com 60 dias, ele recebe um outro aviso. Olha, o prazo está esgotando. Então, com 90, 60 e 30 dias, ele recebe esse aviso para ele começar a se mexer com a própria área requisitante. Às vezes, a gente vai fazer uma renovação, né? Aquele contrato está indo super bem, e a gente vai renovar aquela negociação. Que é algo mais simples, né? É algo mais simples. Mas imagino quando é uma troca, os 90 dias ajudam, né? Ajuda, né? Pode ser que não sejam suficientes, inclusive. Exato. Mas
já ajuda ali o comprador, ele faz a gestão, né, daquela categoria, então existe um plano muito bacana. Então, a gente tem diversas atividades focadas em dados, né? Então, a gente começa na outra disciplina que a gente tem de vendor performance, né? Então, tem toda a parte de gestão de fornecedores, um deles é o vendor performance. Então, a gente começa a acompanhar a cada 3 meses o desempenho do fornecedor, né? Então, a gente tem um número razoável de fornecedores, mais ou menos 15, 20%, que completa aí praticamente um total de 80%, 90% do spend. Aqueles fornecedores são vistos a cada 3 meses e a gente calcula ali a performance com os gestores, né? Então, esse programa faz com que a gente gere dados, se aquele fornecedor está melhorando, ou está estável, ou está com alguma dificuldade. Planos de ação, a gente começa a entrar no pós-compra, né? Algo que nem sempre o comprador está ali buscando e fazendo essa atividade, mas aqui já há 10 anos a gente vem trazendo essa cultura de trazer o fornecedor, né? Fazer plano de ação, executar esses planos de ação. Às vezes a gente tem que fazer o distrato, mas em muitos casos a gente reverte uma performance baixa para uma performance aceitável e boa, né? Legal. Então, tudo isso só foi possível porque a gente começou a fazer as aplicações, a gente começou a colocar esses dados em nuvem, muitas áreas compartilhando esse tipo de dado, né? Então, foi muito bacana e esse desenvolvimento todo, a gente fala que é um pouco da transformação digital que a gente vem estruturando em compras. Legal. E aí, deixa eu aproveitar, que a gente está falando de transformação digital e tem uma tendência em alta que é o ChatGPT. Não sei se você já ouviu falar de uso de aplicação em compras, você tem escutado isso? A inteligência artificial é a queridinha do mercado, exato, né? Então, nem sempre... Brilha os olhos, né? Exato. Não só para a área de compras, né? Então, existe inteligência artificial para gerar vídeos, fazer apresentações, escrever livros, né? Artigos, etc. Aqui a gente ainda não usa para esse tipo de funcionalidade, a gente está começando a estudar esse tema, né? Para a área de compras, mas, por exemplo, eu já tenho códigos desenvolvidos, né, na linguagem Python, que executam ali um trabalho de auditoria. Legal. Então, ao invés de eu puxar todas as negociações, né, os gastos de cartão e fazer uma análise manual, a gente tem um código que gera alguns alertas, que pode gerar outro insight. Pô, nossa área comercial está usando combustível, então pode, né, o gasto é para isso, o cartão de crédito é para isso. Mas, pô, será que tem alguma região que está mais cara, mais barata? Eu tenho que reforçar o time, eu tenho que aumentar o limite do cartão. Então a gente usa esses dados para melhorar a operação do dia a dia. De forma estratégica, né? Exato. Então a gente começa a usar esse tipo de análise e processamento de dados ao nosso favor. Legal. Né? Então quando a gente olha para compras, o ChatGPT, eu usei no ambiente, né, em casa ali e tal, já fiz algumas perguntas, aquelas coisas de uma viagem para tal lugar, como é que eu faço? E, pô, é legal, é muito bacana. É bacana. Então, quando a gente traz para o nosso mundo, o que a gente pode fazer? Sei lá, pesquisar fornecedores, uma nova fonte de fornecimento, um produto substituto. Então, eu acho que pode sim ser utilizado, e aí pelos nossos amigos compradores, para buscar esse tipo de informação, né? Então, acho que quem tem informação tem poder, né? Tem poder. Informação é poder. Exato. Eu confesso que eu já usei, inclusive, para criar roteiros aqui para o nosso podcast. Eu consultei tendências e sugiro que as pessoas façam isso, né? Perguntem, usem essas tecnologias como suas aliadas, né? Acho que a gente ainda está no papel de protagonista, de criar o conteúdo, de criar as soluções, mas a gente pode usar aliados para isso, né? Bom, Vitor, estamos chegando aí na última pergunta do nosso papo, que é o seguinte, né? Então, agora que a gente já sabe o que é transformação digital, já temos uma noção das tecnologias, você já trouxe alguns exemplos, a minha pergunta quando você vai implementar uma mudança ou uma tecnologia no seu dia a dia como gestor de compras, você tem um processo, você usa alguma metodologia? E também, a minha dúvida a gente pode buscar aliados para impulsionar isso, né, para agilizar esse processo, ou a gente deve buscar aliados? Bom, vamos lá, são 3 perguntas e uma aqui. Se eu esquecer de alguma, você me corrige. Eu te lembro. Mas legal, então assim,
Basicamente, a gente começou a pensar na jornada do comprador. Então, quando ele chegava ali, o que ele fazia? Às vezes ele ia fazer uma gestão, ia ver um e-mail, tal, uma reunião com o cliente interno, reunião com o fornecedor, benchmark. Então, como é que era o dia do comprador? Né? Então, a gente sabe que é extremamente corrido, né? A gente é acionado por diversas áreas. E a gente começou a mapear o processo. Né? Então, a dica que eu deixo, né, para que vocês iniciem esse processo de transformação digital é mapear os processos que mais doem. Né? Então, o processo de assinatura de contrato era um processo que doía. Né? Aquele negócio, cara, por que a gente não pode melhorar isso? Então, a gente começou, né, falando um pouquinho, trazendo um pouco desse histórico, a gente começou a ver quais eram as etapas. Eu executava a negociação, a gente tinha um prazo, né, uma pressão para fechar aquela negociação, e a gente sabe que o fechamento da negociação se conclui ali com o contrato assinado, não necessariamente uma minuta. Né? Então, o contrato assinado, ok, está apto a fornecer o serviço, né, a entregar o produto. Então, a gente começou, ali talvez tenha sido um grande divisor de águas. Né? Então, a gente começou a mapear isso, a gente começou a conversar e fazendo muita parceria com o nosso time do jurídico e trouxemos a assinatura digital. Isso diminuiu muito, né, sei lá, 60%, 70% o prazo para eu fechar minha negociação. Né? Mas a gente mapeou. Então a gente foi lá, prancheta, né? Então fizemos o que estava ruim, o que estava bacana, o que poderia ser melhorado. Então fez um processo de design thinking, né, praticamente do início ao fim, trazendo o que é bom, o que estava bom, o que estava ruim, o que poderia ser melhorado, ideias. Legal. Né? Então isso, um projeto dentro da própria área, um projeto cross, né? Isso foi extremamente rico para a companhia. E eu gosto muito de processo, sou um cara curioso, né? Gosto dessas iniciativas. Dessas né? metodologias. Trago, né? Eu vi que você usou Design Thinking, né? Metodologia ágil. Isso, né? Então a gente tem uma formação, tem a certificação de Lean Six Sigma, então isso é legal, isso ajuda. Isso A gente tenta promover. Diferencial, inclusive. Então, para quem não tem, quem não sabe, né? Ou quem tem curiosidade, a metodologia Lean Six Sigma é muito importante para você conseguir ter essa visão do processo. Né? Onde é que está o gargalo, quais são os itens que podem ser melhorados, quais são aqueles itens que entregam valor. E a gente via que muito do processo de assinatura do contrato não gerava valor. Né? O que gerava valor, de fato, era a assinatura. Mas, às vezes, o contrato ficava parado lá para uma alçada maior assinar. Às vezes, a pessoa estava viajando e aquilo ficava parado e a gente não conseguia concluir. Então, a gente começou a entender isso tudo, trouxe a assinatura digital, que facilitou muito a vida. E todos os processos seguiram praticamente a mesma metodologia. Né? Então, a gente desenhava o processo, início, fim, quais eram os interlocutores, o que poderia ser melhorado. E prancheta mesmo, né? A gente sai do dia a dia do comprador ali. Tira da ideia, põe no papel. Né? Exato. Então, benchmark ajuda bastante. Então, esse programa de gestão de fornecedores, a gente veio procurando no mercado, né? Como é que a gente sabia se aquele fornecedor estava executando da melhor forma. Se a gente não perguntar, a gente não sabe. Né? Então a gente começou a olhar esse tipo de coisa dentro de casa, começou a olhar isso no mercado. Então isso foi muito rico, né? Esse processo é muito bacana. E uma das perguntas, né, que você fez, não tem problema da gente não saber. Né? Eu acho que a gente pode buscar isso. É que a questão de buscar aliados, né? Eu lembro que você falou até que foi um projeto em parceria com o jurídico, né? Exato. Então, assim, é um processo doloroso pra gente, mas também pro jurídico, que ficava ali cobrando. Pô, não tá assinado, tal, preciso fechar. E pra área solicitante também, eu imagino. Que às vezes, era pior ainda. Que muitas vezes começava a fazer um serviço mesmo sem o contrato. E não deve ser diferente na empresa de vocês, né? Então, é muito comum. Eu preciso contratar, se eu for esperar todo o prazo, né? Pode ser que eu perca o evento, eu perca uma campanha, enfim. Então tem muita coisa assim que o tempo corre contra. Né? Então quando a gente começa a utilizar ferramentas, começa a utilizar processos mais digitalizados, que não estão na mão do comprador, né, que estão ali de forma mais automatizada, isso ajuda muito. No dia a dia. Então pensamos na jornada, estabelecemos os processos, usamos metodologia ágil, inclusive, para a gente sair do outro lado com uma proposta melhor de trabalho, né? Uma evolução nessa linha do comprador. E a gente não sabe tudo. Né? Então, por isso, a gente tem os parceiros, então, os benchmarks foram importantes para saber onde a gente estava, né? Qual era a referência ali. Então, a indústria, ela puxa muito isso. Né? A indústria automobilística, ela tem muito processo
que é utilizado nas outras áreas, né, na parte de serviços, que estão na frente. Né? Então, quando você fala de Kaizen, você fala de Kanban, né, e outras ferramentas que veio do Oriente ali, né, com o Toyotismo, então você começa a ver, pô, isso se aplica aqui. Né? Então, do simples fato de eu chegar e mandar para o comprador uma visão, olha, no nosso ciclo de onboarding de fornecedores, né, na parte de cadastro e atualização, quais são os fornecedores que estão no processo? Quais são aqueles que estão faltando um documento ou outro para me entregar? Né? Quais estão concluídos? Isso ajuda muito. Então, quando a gente coloca isso de forma ativa para o comprador, ele bate o olho no e-mail, beleza, posso seguir, posso emitir o pedido, posso fazer a negociação, que está a empresa saudável, vai etc. fluir, né? Melhor. Então, são pequenos projetos e processos que, se a gente melhorar, a vida do comprador, ela melhora muito. Né? Então, a gente tem isso enquanto área de processos dentro da área de compras, e esses trabalhos multigerência, né? Multidisciplina, são muito importantes. Maravilha. Então, resumindo, você fez um diagnóstico, né, do que você tinha de dor, de problema, que nesse caso foi o seu processo de gestão de contratos, fez um brainstorming, aplicou ali um design thinking para ir refinando e implementou, né, o que vocês identificaram de melhoria. Exato. Foi isso, né? É muito importante, assim, de novo, né? Se a gente não tem o conhecimento, é ideal buscar. Né? Então, o Six Sigma, inclusive a própria Cielo produz esse conteúdo. Né? Então, a gente tem amigos em diversas áreas. Então, a área de processos, ela acaba trazendo isso para a gente aqui como treinamento. Então, praticamente todo o meu time hoje tem a formação ou estão em execução dos treinamentos, porque isso te abre a cabeça de uma maneira importante. E para o comprador, a gente tem... quando a gente não consegue negociar mais, tá ali, né, o fornecedor não consegue mais baixar o preço, a gente então tem que mudar o processo. Né? Se você faz com A, né? Muda a estratégia, faz com o produto B. Então, são coisas que a gente vai aplicando no dia a dia e tem um grau de satisfação e resultados muito importantes. Então, atividades mais administrativas ou atividades dentro do ciclo de fornecimento. Então, tem projetos de tecnologia que o comprador puxou, tem projetos de logística que o comprador foi lá, a gente brinca, né? Sai da cadeira, sai do ar-condicionado, vai visitar, né? É importante visitar como é que funciona a logística, como é que funciona a área de marketing, os escritórios que fazem desenvolvimento de sistemas, entender um pouco da vida ali do fornecedor. Conhecer o dia a dia, inclusive. Conhecer, o que você pode melhorar? Pô, por que você faz movimentações adicionais dentro do CD? Por que você não usa... FIFO, né? Aí trazendo metodologia e um pouco de conhecimento mais teórico. Então, são questões que a gente traz isso para a vida do comprador. Né? Então, é importante que ele conheça de metodologia, que ele conheça, que ele saiba que dá para mudar um processo. Né? Eu brinco que o nosso processo de vendor onboarding, né, de cadastro e atualização, ele não é o mesmo de 6 meses atrás, que também não era o mesmo de há 1 ano atrás. Então a gente vai melhorando, vai deixando... mudança, né? Que aí vem o conceito de melhoria contínua, né? Exato. Então isso é muito legal, né? Então eu gosto muito, né? A questão da curiosidade, de trazer ferramenta, de trazer... eu não tenho todas todo o birô de informações do mercado, mas tem gente que tem. Então assim, aí eu estudo. Às vezes até como você mesmo disse, dentro de casa, né? Na área de processos, na área de tecnologia, perfeito. Alguém vai conseguir te ajudar. Né? Perfeito. Então assim, é muito importante que vocês façam essa análise. Dentro de casa tem muita gente boa, né? Tecnologia, tem o pessoal de processos, tem o pessoal que conhece a empresa, às vezes até um pouco mais do que a gente, que pode ajudar. Pô, isso aqui sempre foi assim, mas precisa ser sempre assim? Não. Né? Então a gente teve um período aqui na Cielo que a gente falou assim, pô, mas... eu acho que em toda empresa. Mas pegava um processo, mas sempre foi assim. Mas por quê? Por quê? Por quê? Então quando a gente vai trazendo isso, né, esse grau de curiosidade, a gente começa a perceber que às vezes tem um processo ali que não está gerando valor e só gera mais tempo de processamento, trabalho, né? Mais trabalho que a gente pode economizar. Né? Então, isso é muito bacana. Bom, Victor, estamos chegando ao fim do nosso papo, passamos aqui pela nossa pauta, eu acho que teve muito conteúdo interessante. E aí, particularmente, eu resumiria aqui o que a gente conversou e talvez nem esteja atrelado à tecnologia, mas você tocou muito no ponto da curiosidade.
que é o comprador, a compradora, é ser curioso, né? Entender o que ele está fazendo, refletir sobre o que ele está fazendo, se é o mais automatizado ou não, né, possível, e buscar soluções. Eu acho que o conhecimento de tecnologia, ele fica num segundo plano quando você é curioso e busca a solução. Você concorda? Concordo contigo. Na verdade, a tecnologia é o meio. Exato. Né? Então, quando a gente traz essa questão da curiosidade, trazer a percepção do comprador, né, o feeling ali do dia a dia, a tecnologia acaba sendo o meio. Então, se eu vou usar uma ferramenta A ou B, vai ser de acordo com aquilo que o comprador busca, né, como resultado daquela ação. Mas estamos muito nessa linha, tá? Então, tecnologia é um aliado. Ela vai ajudar, ela vai processar mais rápido, ela vai guardar esse dado e eu acho que somos responsáveis por trazer esse tipo de coisa para o negócio. Maravilha. E aí eu quero passar a palavra para você, para fazer seus agradecimentos, sua palavra final, me dizer se você gostou ou não dessa conversa. Acho que é a primeira vez que você está participando de um papo assim, né? Exato. E aí, o que você achou? Achei que pode até durar mais, assim, né? O papo vai desenrolando, a gente poderia falar aqui algumas horas, né? Legal. Sobre esse mundo de compras, né? E aí um pouco de bagagem, né? Um pouquinho só de bagagem que eu tenho e vivências em algumas empresas, né? Mas assim, a área de compras, ela sai, né? Se a gente pegar o histórico de novo, ela sai da área que colocava só o pedido, de controlar estoque, para uma área de negociações, uma área mais estratégica, que começa a olhar as tendências de mercado, produtos substitutos. Ela começa a fazer um papel mais importante dentro da organização. Tanto é que a gente já tem níveis de executivos, são CPOs, né? Chief Procurement Officers. Então, quando a gente vem para esse mundo que compras auxilia no resultado da empresa, se a gente lembrar, a gente tem lá a receita menos o custo é o lucro. Exato. Né? Acho que toda empresa busca ali aumentar o lucro, aumentar essa efetividade. Então, compras é responsável pelo custo da companhia. Né? Então, quando a gente pega o custo, né, o volume e o preço, assim, o volume quem traz é a área. Eu vou comprar X licenças, eu vou comprar X equipamentos, eu vou alugar X prédios e a gente negocia a parte de preço. Então a gente é responsável sim pelo lucro da companhia. Né? Então cada vez mais a gente colocando isso na mente dos compradores, né, a gente brinca que cada centavo conta. Exato. Né? Então para fechar uma meta, para fechar um trimestre, né, empresas de capitais abertos, principalmente nessa questão de mercado, é importante o fechamento do trimestre. Né? A gente não espera fechar o ano para reportar. Então, quando a gente traz isso para a vida do comprador, eu acho que aumenta o engajamento. Você fala assim, eu queria ser um cara de mudança de processos, eu quero ser um cara que vai lá negociar com o fornecedor, que vai trazer um produto substituto, que vai melhorar a vida do meu cliente. Né? Então, aqui, eu acabei nem falando, mas a gente divide em tiers de fornecimento. A gente tem o Tier 1, é o fornecedor que está com o serviço sendo prestado para o cliente na ponta. Se eu tiver uma interrupção na cadeia, meu cliente para de transacionar, eu deixo de receber a receita. Uhum. Então a gente tem um cuidado muito grande com esses fornecedores do Tier 1. Tier 2, a gente fala, eu trabalho para dentro de casa. Então eu preciso ter uma ferramenta que vai fazer a organização financeira, que vai fazer a limpeza, que vai cuidar, fazer a zeladoria, toda a parte de facilities. E eu tenho um fornecedor do Tier 3 que é uma contratação um pouco mais pontual. Assim, preciso comprar um brinde, preciso comprar um copo, preciso comprar uma mesa, ele vai, fornece e em tese, acabou a relação. Então, eu acho que ter isso em mente, né? Conseguir conduzir os fornecedores, conseguir extrair o melhor de cada fornecedor, é um pouco do objetivo do nosso amigo comprador, da nossa amiga compradora. E é o que, pelo menos, me dá satisfação no final do dia. Falei, fiz uma negociação bacana, revisitei um processo, melhorei, de alguma forma, o ambiente. Legal. E aí você comentou uma coisa, já para a gente finalizar, que eu acho que é o medo de todo, e aí não restringimos aqui apenas a compradores, compradoras, mas todo profissional que pode ter o seu trabalho impactado por uma inteligência artificial, por uma tecnologia, que você comentou que o comprador, a compradora, ele precisa ser estratégico. E aí eu extraí a mensagem que se você quer fazer parte desse futuro, né, que tem espaço para o comprador,
É por esse caminho que a gente tem que andar, né? É entender que a tecnologia, que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, uma aliada para melhorar o nosso dia a dia e não uma ameaça, né? Acho que se a gente desenvolve o trabalho com inteligência, estratégia, é uma aliada. Se a gente desenvolve o trabalho sempre da mesma forma, é uma ameaça. Olhando esse contexto, né, quando a gente traz isso para o mundo fora, né, de compras, fora das indústrias, a gente, né, de mercado, a gente sabe, né, pesquisas, existiam lá as carroças e elas foram substituídas pelos bondes. E aí o carroceiro falou, pô, mas eu vou trabalhar onde? Né? Assim como os bondes foram substituídos pelos ônibus, e metrôs, e trens, enfim. Né? Agora a gente já tem ali o carro que dirige sozinho. Exato. Né? Então, assim, precisa de, olhando todo esse panorama, a gente vai precisar de pessoas que saibam mexer e fazer manutenção nesses carros. Conduzir esses novos meios, né, que estão chegando. E aí você fala de inteligência artificial, né? Como é que você pergunta? Como é que é a pergunta certa para que a inteligência artificial procure nos bancos de dados uma melhor resposta? Né? Então, isso tudo faz parte da evolução humana. Né? Então, eu acredito muito que a gente tem que ter isso, nosso trabalho não vai acabar. Né? O que eu brinco aqui dentro de casa, vai ter um pessoal, né, que a gente precisa ali ainda fazer algumas tarefas mais operacionais, mas a gente vem caminhando para uma automatização maior ali e quem já está no dia a dia começa a fazer já atividades mais estratégicas, especializar em determinado assunto. Então eu vou ter especialistas em processos, especialistas na gestão de fornecedores. Né? Então toda a parte manual, isso o robô ele tende a absorver. Se você ensinar um robô a fazer uma análise no banco de dados, ele vai fazer mais rápido do que um humano. Né? Então, o extrato disso, né, um segundo nível de análise mais complexa, isso sim não acaba. Né? A gente não consegue ensinar 100% das coisas para os robôs ainda. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, esse, né, são as tendências, né, a tecnologia queridinha do momento, mas não vejo num curto espaço de tempo o trabalho do comprador, da negociação, de buscar, de alterar um processo, né, de fazer uma melhor compra, eu não vejo isso acabar tão cedo. Maravilha. Bom, chegamos ao fim aqui da nossa conversa. Eu queria agradecer ao Victor por nos receber, a Cielo inclusive, né, a gente está aqui novamente no estúdio do videocast da Conversa à Ação, que é o videocast da Cielo, né, e ela traz aí, né, Victor, especialistas para falar com pessoas que têm negócios, né, isso? Exato, exatamente. Legal. Então, tem vários vídeos já gravados, vocês podem ver no YouTube, né, no nosso canal. YouTube, LinkedIn, tem Instagram também? Tem Instagram, nas mídias sociais, né, então, os videocasts estão lá no Spotify também. Então, quando a gente fala de segurança, tem um vídeo lá de segurança do nosso superintendente. Super bacana. Quem quer conhecer um pouco mais desse conteúdo, acessar lá a página, é muito legal. E a ideia é isso, é trazer experiências de dentro, né, dentro de casa e externalizar isso de uma forma que todos possam compreender, aplicar no seu dia a dia. Então, não necessariamente, não somente aos compradores, mas outras áreas que podem utilizar um pouco da experiência que a gente teve no seu dia a dia. Né? Clientes, fornecedores, por que não? Né? Então, eu acho que isso tudo faz parte de uma comunidade, né? de um ecossistema só. Maravilha. E quem quiser te procurar pode te encontrar no LinkedIn como? Sim, bom, Victor Hugo. Victor Hugo Moura Alves, né? Então, depois a gente deixa registrado aqui em algum lugar, coloca ali o link. Vai estar em algum lugar desse post. E fico muito feliz, né, de recebê-los aqui. E aí, em nome da Cielo, agradeço também toda a equipe que está aqui nos ajudando, fazendo isso acontecer. Né? Então, bem-vindos à nossa casa aqui. Obrigado. E sempre que quiserem, estamos à disposição de vocês. Obrigado. Então, comprador, compradora, esse foi o Bora Comprador de hoje, nosso segundo episódio. Eu quero convidar você para acessar o nosso site, procurementdigital.com.br, seguir as nossas redes sociais, no Instagram, Procurement Club, no LinkedIn, Procurement Club, que lá você vai ficar ligado, vai ficar ligada em todos os conteúdos, eventos, artigos, posts, tudo que aparecer de novidade vai estar lá. Agradeço a sua companhia até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau, até mais.